O ano de 2020 me parece um ano de mudanças. Não que as coisas sejam drasticamente diferentes do que foram antes, mas é como se as grandes questões, os grandes desafios que viessem envolvendo a nossa sociedade há séculos, de repente viessem à tona todos de uma vez. É como se, simulando a velha história da esfinge de Tebas, eles aparecessem diante de nós e exigissem: decifra-me ou devoro-te. Como se pedissem que esse fosse a nossa derradeira chance, nossa derradeira oportunidade de solucioná-los, ou estamos fadados a perecermos por causa deles. Eminente, as desigualdades estruturais na nossa sociedade e nosso modelo de consumo desenfreado e insustentáveis colocam em xeque o nosso futuro e trazem à tona a necessidade de mudanças estruturais na nossa sociedade. Mas em momentos como esse, de efervescência, em que é uma grande ebulição social, é frequente que nós nos encontremos em uma situação de desorientação, perdidos, sem saber exatamente como devemos fazer, o que devemos fazer, quais são os métodos e os modos de ação para conseguir construir essa sociedade do porvir, esse mundo novo, capaz de solucionar essas questões que nos afetam e nos afligem há tanto tempo. Será que devemos agir através de demandas por parte das instituições públicas, ou das redes sociais, ou nos organizar em movimentos comunitários, ou em pequenos projetos de nossas comunidades? Como devemos fazer? Bom, essa é uma daquelas questões que, feliz ou infelizmente, não possuem uma resposta absoluta, completa e certa. Porque, da mesma maneira que as pautas dessas causas definidas pelas pessoas são plurais, as maneiras de atingir seus fins são igualmente variados. Remontam todo um grande espectro que permeia e envolve várias dessas maneiras de modificação e de tentativa de transformação social. Contudo, isso é até bom, porque não existe uma única ferramenta que é capaz de solucionar os grandes desafios, as grandes questões da sociedade. É necessário que haja uma pluralidade, uma diversidade, para que possamos efetivamente conquistar esses nossos objetivos comuns e coletivos. Mas, nesses momentos, é necessário que a gente também saiba que essas grandes transformações, essas modificações sociais, são feitas não de maneira espontânea, porque de repente os marcianos aparecem na Terra e resolvem os nossos problemas. Eles acontecem porque indivíduos, pessoas, assim como nós, tomam partido, se levantam, se posicionam e começam a lutar pela transformação de nossa sociedade. E então esse vídeo também serve para nos servir como um lembrete, um chamamento para que possamos despertar para a nossa própria necessidade de transformação de nós mesmos, para que se possa modificar a sociedade. Em momentos como esse, eu gosto de revisitar aquela máxima do nosso queridíssimo Gandhi, né, o revolucionário pacifista indiano, que exigiria, ou pelo menos nos convidava, a que sejamos a transformação que queremos ver no mundo. Sejamos esse exemplo de modificação, de mudança, essa alternativa para a sociedade, iniciando por nós mesmos. Ou seja, que assumamos um papel de protagonismo na renovação do orbe, começando por nós mesmos. E essa mudança individual, ela começa por várias fontes, de várias maneiras e tudo mais. Nossa maneira de perceber a vida, de lidar com os outros, de várias dessas esferas da nossa atuação. Mas nesse vídeo, eu gostaria de falar sobre uma dimensão de nossa vida que é frequentemente deixada de lado, passa despercebido, que é a nossa alimentação. E por mais que nós muitas vezes não tomemos consciência disso e que passe batido, a nossa alimentação impacta diretamente a nossa maneira de consumir. E a nossa maneira de consumir determina as relações que nós temos com a nossa sociedade, com o nosso planeta e com nós mesmos. E quando se trata de alimentação, do que comer ou o que não comer, a questão central que surge desse debate, desse diálogo, geralmente é a questão do consumo ou não de carne animal. A carne, atualmente, é parte fundamental, é princípio estruturante
da alimentação de milhões de pessoas ao redor do globo. Tanto é que muitas pessoas acreditam que uma refeição sem carne não é bem uma refeição. Contudo, nem sempre foi assim. Até poucas décadas atrás, a carne, e para muitas pessoas isso ainda é uma realidade, a carne é um artigo de luxo. Ela era um bem destinado à elite, aos ricos, a essa camada, essa grande nata da população que tinha acesso a esses bens. Boa parte da população tinha contato com a carne, ou tinha essa oportunidade de comer carne poucas vezes durante o mês, uma vez por semana, no máximo 2 vezes por semana, porque era um bem muito caro. Era difícil que você conseguisse atingir isso. E também tem a própria questão da produção, porque essa nossa maneira de consumir carne, indo no mercado, comprando um pacotinho limpinho, bonitinho, embaladinho de carne, é uma coisa muito recente. Provavelmente nossos pais ou nossos avós tiveram que, quando eles queriam, por exemplo, comer um frango, ter que comprar a galinha no mercado, degolar, depenar, limpar, cortar, aí para conseguir cozinhar efetivamente. E antes disso, era bem comum que as pessoas comessem a carne e os animais e criassem seus próprios quintais, seus próprios territórios, criando galinhas, porcos, vacas e coisas assim. Mas a partir do momento que a gente tem, remontando um pouco mais o nosso passado, a Revolução Industrial por volta da metade do século XIX, e mesmo assim, depois disso, uma espécie de rápida acumulação de capital, que isso foi uma das transformações que a Revolução Industrial nos possibilitou, que a gente conseguia produzir muito mais do que a gente produzia antes, e essa mudança no modo de produção possibilitou que essa tendência de acumulação de capital fosse muito mais acelerada, e por essa razão, com mais capital conseguindo fluir no nosso sistema financeiro e econômico, possibilitou-se que conseguissem e começassem a produzir a carne e o gado de uma maneira um pouco diferente do que antes acontecia. Porque até lá, o que por norma acontecia era uma produção rural, individual, em que uma família criava alguns animais para poder comer. Mas a partir desse momento, que começa na metade do século XIX, mas se acentua no começo do século XX, lá pela década de 30 do século XX, se começa a surgir as grandes produtoras, os grandes agropecuários que produziam em seus latifúndios grandes quantidades de animais, grandes quantidades de carne, para poder alimentar essa massa crescente de operários e trabalhadores que começavam a ter acesso a esses bens. E isso, contudo, modificou também a nossa relação de produção dessas carnes, que a partir do momento que ela deixa de ser uma coisa escassa, rara e esporádica, criada no seio das famílias e passa a ser produzido em larga escala por conglomerados industriais, muda-se também o direcionamento de recursos para essas produções. E é um pouco sobre isso que eu queria falar hoje. Bom, e essa mudança, essa questão dos recursos, eu acho que é interessante, porque muitas vezes nós temos uma tendência a desanimalizar, digamos assim, as coisas que a gente come, as carnes que a gente come. Porque aquele bife, há alguns meses, algumas semanas, ou mesmo alguns dias atrás, antes de estar no nosso prato, fazia parte de um ser vivo, de um animal. E esse animal, assim como nós, gasta energia, consome as coisas que ele come para se manter vivo. Assim como nós comemos para poder respirar, para nos mexer, para pensar e fazer todas essas coisas, os animais também consomem parte significativa da energia que eles comem para sua manutenção da vida, para realizar seus processos metabólicos, para continuar respirando. E da mesma maneira que nós só estocamos em nosso corpo uma pequena quantidade de massa e de gordura, eles também só transformam em carne, que vai ser consumida por nós, uma parte ínfima da produção total, do consumo total deles. 3%, mais especificamente. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que 97% da comida, das energias e dos recursos que são destinados para esses animais, para que eles possam desenvolver, crescer, gerar musculatura, é desperdiçado.
Então, quando a gente começa a pensar nisso, a gente começa a entender o quanto de recursos nós despendemos para a produção dessa carne e quão necessários esses recursos podem ser, ainda mais num mundo como o nosso, em que mais de 1 bilhão de pessoas passam e sofrem da fome sistêmica, e a cada 10 segundos uma criança morre de fome no mundo. Quando a gente começa a pensar nisso, a gente também pode entender outro dado que é bastante assustador, que é entender que 83% de toda a terra fértil no mundo é destinada para a produção de gado. Esse dado incluindo a parte que é destinada propriamente para a criação do gado, para o espaço que eles ocupam, e outra parte para a produção de ração, porque nós muitas vezes produzimos diversos cereais que não são adequados para o consumo humano, pelo menos não em larga escala, para que se possa produzir alimento para esses animais, como é o caso do Brasil, que é o maior produtor de soja no mundo. Mas eu acho que nem eu nem você comemos soja todos os dias como arroz e feijão. Mas é isso que os nossos bois comem. Então, quando a gente começa a entender todo esse consumo avassalador que esses animais fazem, ainda mais em larga escala, a gente pode quantificar eles por quilo, por cada pedaço de carne, 1 quilo que nós consumimos. Entender que para que se produza 1 quilo de carne, são necessários 15 mil litros d'água. Isso porque, ao longo de toda a sua vida, até conseguir produzir aquele pedaço de bife, o boi precisa tomar água, assim como nós. E a grama que ele come precisa ser regada, a ração que ele come precisa ser regada. Depois que ele é abatido, os processos industriais pelo qual a carne passa, para que se possa limpar, para que se possa mesmo abater o boi, embalar e todas essas coisas, exigem também água. Assim a gente chega nesse total de 15 mil litros d'água a cada animal, a cada quilo de carne, melhor dizendo. Além disso, além dessa quantidade enorme de água, também se consome mais de 25 quilos de ração. Então, nós vivemos num mundo em que diversas pessoas passam de fome sistêmica, de subnutrição ou de uma dieta bastante precária, mas para que se produza 1 kg de carne, nós gastamos 25 kg de cereais, de ração, de coisas que poderiam ser destinadas ao consumo humano. Esse é o primeiro argumento central que eu venho trazer aqui, para que a gente possa não demonizar propriamente o consumo da carne, mas entender algumas das consequências que cercam esses animais. Porque o debate sobre o vegetarianismo, sobre o não consumo voluntário de carne, geralmente atinge uma esfera mais superficial, por exemplo, do dó dos animais, que inegavelmente padecem de sofrimentos e de tratamentos desumanos, mesmo contra os animais. Todo o sofrimento que eles passam é inimaginável, incomensurável e inexplicável. Nós, enquanto seres que se dizem tão racionais, tão desenvolvidos, tão polidos, tão educados, tão cultos, conseguem impor para esses animais um tamanho de sofrimento sistemático tão grande quanto aquele sofrem. Mas o ponto é conseguir trazer outros argumentos que mostram como não consumir carne ou tentar reduzir o consumo de carne não é meramente uma questão de dó, é uma questão de manutenção do nosso equilíbrio com o nosso planeta, mas também de garantir a sobrevivência da nossa própria humanidade, da nossa própria espécie. Porque outro dado importante é que quase 15% dos gases de efeito estufa, que são responsáveis pelo aquecimento global, que colocam em risco a vida de milhares de pessoas, tanto como os nossos ciclos de plantação e a produção agrícola, quase 15% dessas produções desses gases é feita pela liberação de metano do gado, da produção de carne. Mas vocês podem pensar, 15% não é tanto, é um pouco mais de 10%, um décimo, tudo bem. Só que esse número ele é maior que a emissão por aviões, por carros, por barcos e por outras formas de transporte movidos a combustíveis fósseis. Então nós frequentemente demonizamos a emissão de carbono que os carros fazem, que as grandes cidades, aquele trânsito faz, que realmente é um dano muito grande para o nosso planeta, mas aquelas vaquinhas bonitinhas que brincam felizes no gado são piores para o nosso planeta do que isso. E aí,
a gente também entra nessa falácia da vaquinha bonitinha e feliz que se diverte no pasto, né? Porque esses animais, que inicialmente, pode até se dizer, antes de serem criados em massa, tinham uma vida relativamente livre e minimamente saudável, a cada dia padecem de mais sofrimentos, de mais cerceação das suas liberdades. Porque a lógica de lucro dessa indústria, desse mercado, impõe sofrimentos cada vez maiores a esses seres. Mas uma coisa que pode ser argumentado contra isso é um argumento de insensibilidade, de dizer que nós, enquanto seres de topo de cadeia alimentar ou qualquer coisa assim, devemos oprimir e reprimir as outras formas de vida que coabitam conosco. Mas o problema é que, na medida em que nós tentamos fazer isso, nós colocamos em xeque a nossa própria existência. Primeiro, porque grande parte desses pastos que esses gados ocupam são regiões de desmatamento amazônico que liberam quantidades inimagináveis de carbono para a nossa atmosfera, ameaçam uma biodiversidade riquíssima que poderia trazer muitos conhecimentos e muitas descobertas para nós e coloca em xeque a nossa própria sobrevivência. Além disso, a produção em massa, buscando lucro acima de tudo nesses animais, é danoso para a sua saúde, como se pode imaginar. É frequente, por exemplo, o aparecimento de infecções, de viroses e de várias outras doenças nesses animais que, ao serem postos, ao serem colocados em situações tão degradantes e cruéis, o seu próprio corpo não aguenta toda aquela pressão, todo aquele impacto. Mas a indústria não pode perder um animal simplesmente porque ele ficou doente. Então o que eles fazem é simplesmente dar mais remédios, hormônios, todas essas coisas. O que é negativo por si só, obviamente, mas por causa disso, o que nós frequentemente vemos também é a especiação das bactérias, que a partir do momento que nós damos quantidades cavalares de antibióticos e outros remédios para essas vacas, principalmente, e outros animais que desenvolvem infecções bacterianas devido às circunstâncias degradantes em que vivem, essas bactérias vão aos poucos se especificando, tornando-se mais adaptadas e imunes a esses antibióticos, o que sim coloca em xeque a nossa vida e também traz à tona o surgimento de doenças que vêm diretamente de vírus ou de bactérias que habitam em outros animais, mas que conseguem saltar para a nossa espécie, como por exemplo é o caso do novo Covid-19, que ameaça a nossa sociedade e que veio a partir de outros animais que foram consumidos e passaram a integrar, se adaptar ao sistema humano. Esse vídeo não tem como objetivo demonizar carne ou dizer que nós todos temos que nos tornar veganos e abdicar de toda a vida ocidental moderna e morar no meio do mato. É simplesmente trazer alguns novos argumentos para essa nossa discussão, para que a gente possa discutir um pouco sobre o nosso futuro enquanto sociedade, mas sobretudo enquanto indivíduo, de maneira mais consciente, entendendo quais são as causas e as consequências de cada uma de nossas ações, para que possamos fazer escolhas mais conscientes, tendo uma percepção mais clara daquilo que toca diretamente à nossa sobrevivência enquanto espécie. Espero que tenha sido interessante e nos vemos na próxima. Tchau!